Muito bem. Então, nosso tema de 2026 é esse aí. É sobre aviva-nos. Aviva-nos. E o tema, o livro de Abacuque começa assim. Começa com uma queixa. O profeta fazendo uma queixa. Interessante que a queixa do profeta o incomodava tanto, o importunava tanto, né? E eu penso que as mesmas queixas, os mesmos incômodos que todos nós temos. As queixas que Abacuque teve, nós também as temos. E diz assim, o profeta fala bem assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque faz ver a injustiça, contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todos os lados. A lei enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam o justo, e assim a justiça é pervertida. Então, eu penso que o reclame de Abacuque é reclame nosso também nos dias de hoje, não é? Se nós fosse reclamar das circunstâncias, das coisas deste mundo, certamente nós pudéssemos enumerar, nós colocaríamos também isso aí, não é? Colocaríamos a violência, a injustiça, a maldade, a fraudulência, a corrupção, os conflitos de todos os lados, não é? A lei enfraquecida, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e a justiça é pervertida. Não seria este os reclames meus e seu? Seriam os meus reclames. Nós, na verdade, nós faríamos a mesma coisa. E a resposta de Deus para o profeta, para os seus reclames, né? Para as suas queixas, é a mesma também. A resposta que Deus tem para a reclamação minha e sua, para os nossos incômodos sociais, políticos e econômicos, são a mesma resposta que Deus tinha para o profeta, é a mesma resposta que Ele tem para nós. Deus, na verdade, já havia dito claramente, lá em Oséias 4, versículo 1 e 2, Deus, o Senhor, tem uma contenda com os habitantes da terra, porque só prevalece a violência, só prevalece a corrupção, só prevalece a injustiça, a falta de amor, a falta de conhecimento. Então, essa seria bem a mesma resposta. Aí, a resposta que Deus dá para o profeta foi esta: olha, profeta, a resposta que eu tenho para você, às suas queixas, aos seus reclames, as suas perturbações de ordem social, política e econômica é essa: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Grave bem isto: é a senha de uma vida abençoada e vitoriosa. O justo viverá pela fé é a senha de uma vida abençoada e vitoriosa. E é claro, meus irmãos, que somente pela fé, a fé em Cristo Jesus, a fé na palavra dele, uma fé que seja verdadeira, que seja forte, que seja sólida, é capaz de a gente suportar os contraditórios deste mundo. Os contraditórios deste mundo. Somente pela fé nós conseguiremos resistir tantas injustiças sociais, tantas desigualdades, tanto falta de amor, tantas blasfêmias, tanta corrupção, tanta ilegalidade, tanta fraudulência. Só pela fé a gente suporta isso. Mas a gente tem que ter consciência que Deus também deixou bem claro, Ele falou: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Ou seja, a gente tem que ter consciência bíblica
consciência espiritual de que Deus não está com os olhos fechados, não está indiferente ao que está acontecendo. Seus olhos contemplam toda a terra, seus olhos contemplam as nações, seus olhos contemplam os povos, seus olhos contemplam os conflitos e toda injustiça e coisas ruins que acontecem nessa terra, mas o Senhor Deus está contemplando tudo isso. A gente precisa, portanto, a gente ter fé, viver pela fé, para a gente nunca escandalizar dos absurdos e das práticas da cultura deste mundo. Nós precisamos de fé para nunca questionar Deus pelo seu silêncio diante de tudo isso que estamos assistindo. Nós precisamos crer que o Senhor Deus está a contemplar cada ato dos homens aqui na terra, e no momento certo Deus vai fazer aquilo que Ele determinou que vai fazer. Deus, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho de Cristo é a justiça de Deus. Quando nós aderimos ao Evangelho de Cristo, nós estamos praticando a justiça divina. Agora, a gente precisa, de acordo com o profeta Abacuque, a gente tem que entender o seguinte: diante de nós o profeta nos revela a única saída para a gente suportar tudo isso, é a gente viver uma vida avivada pelo Espírito Santo, renovado a cada manhã. Viver uma vida renovada a cada manhã. Nós avivados, nós não teremos dificuldade de suportar as injustiças deste mundo, Nós vamos agir através da nossa força própria, não vamos guerrear com as armas carnais, mas avivados, nós vamos guerrear essas guerras com as armas espirituais. Com as armas espirituais, Nós resistimos tanta covardia, tanta imoralidade, tanta idolatria, tanta coisa suja acontecendo neste mundo, que a gente precisa ser avivado, para a gente não moldar a esse comportamento, não aderir a essas práticas, e não viver uma espiritualidade superficial. Então, nesse início de ano, nesse final de ano, a palavra nossa é essa: a importância do avivamento espiritual, a importância da natureza divina avivada em nós, a importância de nós estarmos num processo de renovação diariamente, porque a chuva, quando chega, a chuva do Espírito, quando chega, o verde e a beleza espiritual aparece. As raízes são nutridas, as flores aparecem, a vida fica mais em evidência, a vida espiritual. E a beleza e a renovação promete para nós alegria proveniente da natureza de Deus em nós. A Bíblia fala em dois tipos de vento: vento norte e vento sul. Vento norte traz chuva, traz tempestade, traz ventania. Este vento norte, vento espiritual, precisa alcançar a gente, porque logo a seguir ao vento norte, a chuva espiritual, a tempestade de Deus, vem o vento sul. O vento sul é o vento da quietude de Deus, é o vento da calmaria de Deus, é o vento da tranquilidade de Deus a nós. É o vento que faz nós afirmarmos: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Amém? Avivado, nós não morreremos, mas sem avivamento, certamente morreremos. Renovados numa mentalidade espiritual, nós jamais seremos consumidos pela mentalidade carnal e mundana, que
a gente está envolvido. Avivarmos é uma imposição, é um convite, é uma insistência de Deus para cada um de nós. Avivados espiritualmente é uma questão de sobrevivência. De sobrevivência. Somos condicionados a vivermos avivados, seja pessoalmente, seja coletivamente. A gente precisa ter consciência que este é o convite de Deus para os nossos dias que se aproxima. É por isso que nós não podemos conformar com uma vida fria, com uma vida sem renovo, sem beleza e sem avivamento. A gente tem que consentir. Não há outra alternativa a não deixar o Espírito Santo fazer esta obra em mim e em você. Não temos outra alternativa. O que não podemos conformar é aceitar uma vida espiritual como terra seca, terra arrasada, como um deserto sem vida, sem flor, sem árvore. Não, nós não podemos conformar com vida espiritual como terra arrasada. Agora, veja bem, chegamos até aqui, graças a Deus. Amém, amém. Chegamos até aqui. Eu cheguei até aqui. Consegui chegar até aqui. Venci o ano, os 365 dias deste ano venci. Agora só uma coisa. A jornada continua. A jornada continua. A viagem não terminou. Não é o fim da jornada. Precisamos prosseguir. Eu quero fazer 3 alertas para você. Por favor. Não podemos morrer na praia, espiritualmente. Nós não podemos ficar pelo caminho. E terceiro, nós temos que terminar o que nós começamos. Nós temos que terminar o que nós começamos. Nós começamos bem e temos que terminar bem. Nós não vamos morrer na praia. Nós não vamos desistir de continuar vivendo pela fé. Aleluia! Não sei ainda quanto tempo ainda temos aqui na terra, ou na jornada da vida. Agora só uma coisa que eu sei: o pecado aumenta, a injustiça aumenta, a corrupção aumenta, as guerras aumentam, as crises aumentam, as tragédias continuam, as adversidades, a fome, a doença, as enfermidades, a desigualdade, a exploração, a violência, os homicídios, o desamor, a tragédia climática, a devassidão e a imoralidade continua cada dia aumentando ainda mais. Não tem jeito. A falta de avivamento em nossas vidas nos torna crentes questionadores, crentes revoltados, julgadores, crentes infelizes, inconformados, crentes desgostosos e descontentes, crente incrédulo, sem testemunho, sem luz, sem sabor, sem poder, sem autoridade. Precisamos ser avivados. Precisamos ser avivados para não sermos contaminados com esses pecados, esses absurdos que estão crescendo na sociedade. Bem, preste atenção. A gente precisa ser avivado, sabe por quê? Para a gente nós não sermos crente por estação. Crente por estação. Eu tenho que ser crente no outono, no inverno, no verão e na primavera. Amém? Eu tenho que ser crente 365 dias por ano. Toda segunda, todo domingo, toda semana, todo mês, todo trimestre, todo semestre, todos os dias eu tenho
que servir ao Senhor avivado na minha certeza de salvação e fé. Aleluia. Avivados é a prova de que estamos vivos. É a prova de que estamos vivos e não estamos mortos espiritualmente falando. Deixa eu falar para você uma coisa. As igrejas estão cheias de cadáveres ambulantes. Cadáveres ambulantes. Sepulcros caiados. Por fora, uma aparência, mas por dentro nada. Por dentro não tem beleza. Por dentro não tem aquilo que o Evangelho propõe, aquilo que é reino. Por favor, nós não podemos aceitar uma vida espiritual envelhecida. A falta de avivamento nos faz tornar pessoas cheias de razão, cheias de opinião, egoístas, ingratas, sem domínio próprio, sem amor, amante de si mesmo, amante dos deleites da terra, amigos do mundo, irreconciliáveis, corações endurecidos. A falta de avivamento gera isto. Pessoas que estão na igreja e de repente a sua ação e o seu gesto, as suas palavras demonstra que na verdade ele continua ainda uma pessoa sem a vida espiritual dentro dele. Agora, meus irmãos, avivamento, ser avivado, o Espírito Santo nos coloca em novidade de vida. Em novidade de vida. As pessoas estão ávidas por novidades. Ávidas por novidades. Por algo especial acontecendo. Mas a maior novidade que a gente tem na nossa existência é a novidade do Espírito Santo para o dia de hoje. Eu prego o Evangelho, eu venho na igreja há alguns anos, 40 e poucos anos. Faço esse mesmo ritmo. Venho na igreja semana a semana, mês a mês, ano a ano, há muitos anos. Cada culto que eu participo, cada reunião que eu participo, eu dou graças a Deus, porque eu fico renovado para continuar vivendo o que me espera o dia de amanhã. Aleluia. Avivado, a gente fica alerta, fica despertado, fica acordado, fica vigilante, fica sóbrio, fica ativo. Fica ativo. A falta de testemunho de muitos crentes, a gente pode dizer que é prova de que a sua vida está mal, está problemática. Avivados, a gente torna a pessoa que dá testemunho, que fala de Jesus, Avivado, nós venceremos os nossos desafios, superaremos nossos percalços, meus irmãos. Avivados, nós produziremos frutos em todas as estações da nossa vida. E jamais vamos ser dominados pelo medo, pela frieza, pela morbidão espiritual. A igreja do arrebatamento é uma igreja avivada. A igreja do arrebatamento é a igreja avivada. E a gente precisa ter consciência de uma coisa. Quando uma igreja, ela torna inoperante, torna fria, sem sabor, sem luz, é porque a igreja está contaminada, mesclada com os interesses, com os prazeres, com as confusões, com a ideia do mundo. E nós, como igreja, a gente precisa ter a consciência de uma coisa: eu preciso estar sintonizado no dia a dia com a vontade do Espírito Santo para a minha e a sua vida. O avivamento começa por mim, mas também começa por você. O avivamento não é coletivo, é individual. Mas só uma coisa: um crente avivado, ele contamina outros crentes. Amém?
Um crente avivado é como uma brasa de fogo, uma brasa aquecida, uma brasa quente, uma brasa ardente, começa a contaminar outras brasas. Para isso, meu irmão, a ordem é essa: preciso ter fogo no meu altar espiritual. Preciso que tenha o fogo espiritual, esteja aceso na minha vida. O fogo do Espírito não pode apagar na sua vida. O fogo do Espírito não pode apagar na sua vida. E ter brasa no altar, ter o fogo espiritual no altar, é ter vida, e ter vida abundante, é dar testemunho e ser testemunho também, é ser santo, é ser fiel, é ser verdadeiro, é ser sincero, é andar em retidão, ter coração rendido, altar restaurado, e ser, na verdade, adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. A minha oração, meu pedido é esse: Senhor, aviva-nos nos nossos próximos dias. Aviva-nos para os dias que nós temos para continuar. Porque a palavra séria é esta: se nós conformarmos, morreremos. A única saída é esta: avivados. O profeta Abacuque, ele encerra as suas questões, os seus queixumes, seus lamentos com Deus, né? Deus responde para ele e ele pergunta. Aí o profeta Abacuque, ele faz uma expressão que eu denomino como o binônimo da fé. O binônimo da fé. Depois que o profeta Abacuque questionou a Deus pelas coisas que estavam acontecendo, ele questionou Deus porque Deus não estava agindo. Ele questionou Deus porque os injustos estavam prevalecendo, a lei estava sendo fraudada, a corrupção aumentando, a imoralidade não acaba. Aí ele questionou Deus e fez uma oração que nós cantamos, poetizamos essa oração. É o binônimo da fé. Eu falo bem assim: o ainda que, todavia eu. Ainda que, todavia eu. Este deve ser o binônimo daqueles que vivem pela fé. O ainda que fala da realidade nossa, a realidade que estamos vivendo, não é? Da circunstância, da situação extremas que estamos passando. O ainda que. Eu não sei qual a sua realidade pessoal, familiar, espiritual, econômica, financeira do momento que está vivendo. Mas a pessoa pela fé tem que ter esse binônimo na vida, esse lema de vida. Ainda que é a sua situação, é a sua realidade, é a sua circunstância. Mas quem é crente, quem tem fé, tem que ter também esta expressão: todavia eu. Ainda, mesmo assim, eu. Ou seja, mesmo que o ano 2026 não seja o que eu estou esperando, não altere a situação, mesmo que 2026 não seja aquilo que me compara o que vai acontecer, mesmo que eu tenha que passar por algumas dificuldades e turbulência, todavia eu vou continuar dando glória ao meu Deus, alegrando nele, porque ele é a minha força e a minha satisfação e alegria. Aleluia. Todavia eu, neste ano, ao final deste ano de 2022, 2025, eu queria que você realçasse na sua vida esse binônimo: ainda que, Senhor, ainda que, todavia eu. Ainda que,
todavia eu. Repita comigo. Ainda que, todavia eu. Ainda que, todavia eu. Esse é o lema de 2026. A dúvida diz se. A fé diz mesmo se. Entendeu? A dúvida, o medo diz se. Mas a fé diz mesmo se. Esta é a proposta da fé. Mesmo se eu vou continuar vivendo a excelência de uma vida de comunhão e de fé com meu Senhor. Meus amados irmãos, amada igreja, amado povo de Deus, estamos encerrando o ano. O mundo nunca teve tão conflitoso como está nos dias de hoje. Nunca teve. Sabe, hoje está, no momento presente, está acontecendo mais ou menos 30 conflitos de nações. 30 conflitos de nações. O mundo de hoje está em conflito de várias formas, vários meios, por todos os lados. Há conflito, há desconforto por todos os lados. Deixa eu falar para você uma coisa. Deixa eu falar para você. O profeta Abacuque, ele escreveu no ano 650 antes de Cristo. No ano 650. Se naquele tempo Abacuque falava isso, se aquele tempo Abacuque dizia dos conflitos, imagina os conflitos de hoje. Imagina. Se Abacuque falava das coisas ruins daquela época, imagina as coisas ruins do tempo atual. Deixa eu falar com vocês uma coisa séria aqui. Tem muito crente iludido com o mundo. Tem muito crente iludido com a vida da existência carnal. Gente, pelo amor de Deus, ponha fogo em seus altares, ponha azeite em suas lamparinas, levante o altar de adoração e sirva a Deus com toda retidão e reverência. Aleluia. O profeta Abacuque, ele nos mostra o seguinte, que é possível confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis e sem respostas claras. Certo? Eu não tenho respostas claras para você na política, na economia, não tem resposta clara para você nos conflitos de ordens fronteiristas, nas guerras das nações, não tem resposta clara para você. Só tem uma resposta clara para você, que o profeta falou para a gente. Todavia, diante desse conflito, desse mundo embaraçado, eu vou continuar me alegrando no Deus da minha salvação. No Deus da minha salvação. Eu quero que você fique de pé, porque o profeta Abacuque, ele faz uma expressão, parece que ele leu Salmos. Parece que ele leu os Salmos. O profeta Abacuque começa assim: até quando? Começa a sua expressão dizendo assim: até quando? A gente termina o ano, a gente termina o exercício, às vezes a sua afirmação é essa: até quando, Senhor, eu vou continuar assim? Até quando, Senhor, essa ventania não passa? Até quando, Senhor, essa turbulência não acaba? Até quando, Senhor, esse pesadelo não termina? Até quando essa doença não é curada? Eu leio com você o Salmo 13. Põe na tela aí, por favor, Valéria. Vamos ler Salmo 13.
para a gente orar. Leia comigo aqui, por favor. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. Meus adversários festejarão o meu fracasso. Aí eu quero que você põe um ponto aqui e declare o que o salmista declarou: eu, porém, confio no teu amor, o meu coração exalta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Aleluia, aleluia. Não faça esse reclame que o salmista fez. Até quando? Mas faça a oração final: eu, porém, glorificarei, exaltarei, renderei graça e glória ao Deus da minha salvação, porque eu tenho prova do que Ele pode fazer em meu favor e em favor de todos que confiam no seu bendito nome. Aleluia, aleluia.